A paz de Jesus, meu irmão, minha irmã. Vamos continuar, o nosso caminho de edificação na fé, onde nós queremos clamar, pedir a intercessão de São João Paulo II, Nossa Senhora, para que venham interceder por esse momento de estudo do Catecismo da Igreja Católica, onde nós estamos nos aprofundando na oração cristã, para que a gente possa crescer na nossa oração diária, nossa oração em família, como igreja, como movimento que somos, Eu faço parte do movimento Renovação Carismática Católica, e então dentro desse contexto que a gente vive na nossa vida, nós precisamos ser um povo de oração. Independente de movimento, independente de pastoral, o que nós precisamos é orar, irmãos? Rezar, clamar a Deus, suplicar a Deus, para que as graças de Deus aconteçam na nossa vida, louvar, bendizer. Então, por isso nós vamos pedir que Nossa Senhora, São João Paulo II, interceda por nós nesse momento, e que o Espírito Santo nos dê toda a sabedoria necessária para compreender, esse texto do Catecismo junto com a Palavra de Deus, para que a gente possa crescer na fé, como é a proposta desse estudo do Catecismo, caminho de edificação da fé, para que a gente possa crescer na nossa fé e na oração constante diária. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nós traçamos sobre nós, o sinal da nossa salvação, para que o Senhor, a Santíssima Trindade, esteja conosco, intercedendo, para que a gente possa ter todo o entendimento necessário, como a gente já pediu, Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, continuando, como a gente falou, a gente está falando da oração, as 5 principais oração da igreja, as orações da igreja, Então, a gente viu a bênção e a adoração, e vimos a oração de súplica, E aqui no YouCat, quero trazer para você, que é o Catecismo do Jovem, diz assim, esse versículo bíblico está em Números 6, 24 e 26, e diz assim: O Senhor te abençoe, te proteja, o Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e te seja favorável, o Senhor volte para ti os seus olhos e te conceda a paz. Que oração bonita, irmão? Tirada do livro, de Números 6, capítulo 6, versículo 24 e 26. Então é isso, que o Senhor volva para nós o seu olhar misericordioso, o seu olhar de compaixão, irmãos? Então, vamos continuar aqui. Agora nós vamos ver, a oração de intercessão. Lembrando que no último vídeo que a gente fez, eu li uma passagem bíblica bem no finalzinho ali, falei que era Tessalonicenses, mas não é Efésios, tá, irmão? É Efésios 5:20, que vai falar do agradecimento, que a gente estava falando da oração de súplicas. Então também a gente precisa agradecer sempre, suplicar, mas ter esse coração agradecido, Então agora a gente vai ver a oração de intercessão. Então você pega o seu catecismo e vamos ver essa oração da igreja, Todos nós somos igreja, já falamos, Mas a igreja nos ajuda a entender, o que é a oração de intercessão. E diz assim no nosso catecismo: a intercessão é uma oração de pedido que nos conforma de perto com a oração de Jesus,
porque Jesus é o intercessor ao Pai, né? Ele é o único intercessor junto do Pai, em favor de todos os homens, dos pecadores, sobretudo, né? Ele é capaz de salvar de modo definitivo aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, visto que ele vive para sempre para interceder por eles, né? Por todos nós, né? O próprio Espírito Santo intercede por nós, pois é segundo Deus que ele intercede pelos santos, como está em Romanos, né? Ali está ali no Catecismo, Romano 8, 26 e 27, que diz assim para nós, né, irmãos? Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis, né? E aquele que prescruta os corações, né? Que sonda os nossos corações, né? Sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus, né? Porque Deus sabe o que é bom para nós. Então, o Espírito Santo que habita dentro do nosso coração e que é Deus, ele sabe as nossas necessidades. Então, muitas vezes a gente acaba pedindo coisas fúteis, coisas que não são necessárias, né? Então, o Espírito Santo vem ao nosso auxílio e intercede por nós, né? Então, a importância da gente clamar todo dia esse Espírito Santo. E vai continuando ali no número dos 2635. Interceder, pedir em favor de outro, desde Abraão, é próprio de um coração que está em consonância com a misericórdia de Deus. No tempo da Igreja, a intercessão cristã participa da de Cristo. É a expressão da comunhão dos santos. Na intercessão, aquele que ora não procura seus próprios interesses, mas pensa sobretudo nos dos outros, né? O intercessor é aquele que pede pelo outro, né? E reza mesmo por aqueles que o fazem mal, como diz a Escritura, né? Rezar por aqueles que nos fazem mal. E vai continuando o nosso catecismo, né? As primeiras comunidades cristãs viveram intensamente essa forma de partilha. O apóstolo Paulo as faz participar assim de seu ministério do Evangelho, mas intercede também por elas, como diz, né? A palavra ali tem aquele númerozinho que a gente já falou, que sempre quando tem aquele número você precisa vir no rodapé e ali vai estar uma citação, uma fala de um santo, né? Então aqui está, 2 Tessalonicenses 1:11, que vai falar, né, dessa oração que nós estamos partilhando, que é a oração de intercessão. Então é 2 Tessalonicenses 1:11, que vai dizer para nós: nessa esperança suplicamos incessantemente por vós, para que o nosso Deus vos faça digno da vossa vocação e que leve eficazmente o bom termo todo o vosso zelo pelo bem e a atividade de vossa fé. Aqui São Paulo, né, escreveu a carta aos Tessalonicenses. Então ele instruía, né, aquela comunidade a, como diz ali no comecinho, né, suplicamos incessantemente por vós, para que nosso Deus faça dignos da vossa vocação, né? Então São Paulo fala aos Tessalonicenses, né, que ele intercede e assim ensinando também a importância da intercessão, né? A intercessão dos cristãos não conhece fronteiras. Por todos os homens
pelos que detêm autoridade, pelos que nos perseguem, pela salvação daqueles que recusam o Evangelho. Então, está aqui a nossa oração de intercessão por aqueles que estão acima de nós, as autoridades, importância de nós estarmos rezando pelo Santo Padre o Papa, pelos nossos bispos, né, pelos nossos sacerdotes, pelos nossos governos, né? Importância da gente estar rezando por aqueles que nos perseguem, como diz ali no catecismo, não é verdade? Para que eles se convertam. E também, como diz ali, pela salvação daqueles que recusam o Evangelho, que não creem em Jesus Cristo, né? Que não creem na salvação. Então, aqui é a nossa oração de intercessão por todos. Nós devemos ser intercessores e a igreja nos ensina, né? O catecismo vai trazer isso para nós, nos ensinando a sermos intercessores. Então, agora, dando continuidade, nós vamos ali para oração de ação de graças. A ação de graça caracteriza a oração da igreja que, celebrando a Eucaristia, manifesta e se torna mais aquilo que ela é, com efeito na obra da salvação. Então, ali tem um númerozinho, embaixo do número 2637, que vai nos levar a outros conteúdos do catecismo. Então, aqui tem o número 224 e 1328. Então, eu quero pegar 224, que vai falar da oração de ação de graça, né? Então, olha só o que diz. Significa viver em ação de graça. Se Deus é o único, tudo que somos e tudo que possuímos vem dele, que possui, que nada tenhas recebido. Então, tudo que nós temos, tudo foi recebido de quem? De Deus, né, irmãos? Como retribuirei ao Senhor todo o bem que Ele me faz? Como retribuirei ao Senhor todo o bem que Ele me faz? Através da oração de ação de graça, né? Porque tudo vem de Deus, irmãos. Então, nada mais justo que nós fazer do nosso dia, da nossa vida, essa ação de graça por tudo, por todas as graças que o Senhor nos concede cada dia. Cristo liberta a criação do pecado e da morte para consagrá-la de novo e fazê-la retornar ao Pai para a sua glória. A ação de graça dos membros do corpo participa da sua cabeça. Então, essa oração de graça que nos leva a estar participando, né, da cabeça. Quem que é a cabeça da igreja? É Cristo, né? Então, nos leva a estar nesse corpo, que é a igreja, que tem Cristo como cabeça. E nós somos membros, de nada mais justo que os seus membros, né, estar sempre em ação de graça, por tantas bênçãos, como nós vimos lá, né, no número 224, por tudo aquilo que o Senhor nos dá cada dia, né? Tantas bênçãos, né, irmãos? Como na oração de súplica, todo acontecimento e toda necessidade pode se tornar oferenda de ação de graça. Então, tudo que nos acontece, né, como na oração de súplica, todo acontecimento e toda necessidade pode se tornar uma ação de graça. Então, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, saber que ali Deus está agindo também e ali nós podemos dar graças a Ele, né, por tudo que Ele faz por cada um de nós. As cartas de São Paulo começam e terminam frequentemente por uma ação de graça. O Senhor Jesus sempre está presente. Como diz ali, né, alguns textos bíblicos, está aqui no catecismo, que vai dizer assim, né, por tudo dai graça, pois esta é a vontade de Deus a vosso respeito em Jesus Cristo.
conforme, né, 1 Tessalonicenses 5,18, perseverai na oração, vigilantes com ação de graça, conforme Colossenses 4,2. Então tá aí, né, meu irmão? Sempre dá graças em toda situação, em tudo aquilo que nós estamos vivendo, no momento de súplica, no momento de dor, no momento de alegria, sempre dá graças a Deus, né? Porque tudo vem dele e se tudo vem dele é para o nosso bem, né? Não que ele nos traga doença, dificuldades, não. Mas daquilo ali Deus vai tirar um bem, meu irmão. Deus vai nos fazer crescer na fé, na esperança, na caridade, no amor aos irmãos. É isso que nós cremos. E a oração do louvor, né? Papa Francisco diz aqui nesse livrinho: eu te constituirei sentinela na casa de Israel. Papa Francisco, num encontro que ele teve com o movimento Renovação Carismática Católica, ele diz assim: foi a renovação carismática que recordou à Igreja a necessidade e a importância da oração de louvor. Olha só, né, irmãos? Quando se fala de louvor na Igreja, vem à mente os carismáticos. Que bênção, né? Então, Papa Francisco, né, no discurso aos membros da Renovação Carismática Católica, quando se fala de louvor, se lembra dos carismáticos. E aqui nesse livro que eu recomendo para você adquirir, né, esse livro que foi escrito pelo Vinícius, hoje é o nosso coordenador, né, nacional da Renovação Carismática Católica, o presidente do movimento, né, que é o Vinícius Rodrigues Simões. Então, ele trouxe esse livro para a gente, muito importante. Busca adquirir, busca ler, tem um conteúdo muito bom. E aqui ele também vai falar do louvor. O louvor ao Senhor nos leva a cumprir aquilo para o qual fomos criados. Isto é, realiza-se em nós a expectativa de Deus a nosso respeito. Fomos criados para o louvor da sua glória. Olha só que bonito, né, irmãos? E ele vai trazendo muitas palavras falando desse louvor, né? O louvor deve ocupar um lugar privilegiado em nossos grupos de orações, né? Não só nos nossos grupos de orações, mas na nossa vida diária, nós temos que estar sempre louvando a Deus, né? Ação de graças e louvor a esse Deus tão maravilhoso, né, irmãos? Louvor é o elogio a Deus, isto é, reconhecer os atributos de Deus e proclamá-los de coração a coração, né? Louvor também não se expressa somente através de música, mas também em palavras, né? Então, eu te louvo, Pai, pelo dia, né? Pelas flores. Eu te louvo, Pai, por nos dar Jesus, o nosso Salvador. Eu te louvo, Pai, por nos dar o Espírito Santo, o Santificador. Quantas coisas nós podemos louvar, né? Pelo seu amor, pela sua misericórdia. Então aqui, né, fica uma indicação: eu te constituí sentinela na casa de Israel. É só entrar na RCC Brasil, lá vai ter um local onde você pode adquirir, né, esse livro, que é muito bom para todos nós, para a igreja, né, que somos nós. Então vamos aqui para o catecismo, que diz para nós: o louvor é uma forma de oração que reconhece o mais imediatamente possível que Deus é Deus, né? Como a gente até viu ali no livro. Canta-o pelo que ele mesmo é, canta-o pelo que ele mesmo é, dá-lhe glória mais do que
pelo que ele faz, por aquilo que ele é. Então, dar glória a Deus muito mais, né, por aquilo que ele é. Um Deus de amor, um Deus de misericórdia, né? Então, canta-o pelo que ele mesmo é e dai glória, mais do que pelo que ele faz, por aquilo que ele é. Participa da bem-aventurança dos corações puros que o amam na fé, antes de o verem na glória. Então, a nossa fé que nos leva a confiar nesse Deus, né? A nossa fé que nos leva a glorificar, mesmo ainda muitas vezes, né, irmãos, não ter tido uma experiência com Deus, mas já reconhecê-lo como nosso Deus, que faz tudo em nós, né? Por ela, o Espírito se associa ao nosso espírito para atestar que somos filhos de Deus, né? Isso é muito importante, nos sentirmos filhos de Deus, amados de Deus, e assim podermos glorificá-lo e bendizê-lo, dando testemunho ao Filho único, em que somos adotados e por quem glorificamos o Pai. Jesus, né? Jesus é o Filho único, né, em que somos adotados e por quem glorificamos ao Pai, né? Através de Jesus, nós fomos adotados ao Pai e por isso podemos dar glória, né, irmãos? O louvor integra as outras formas de oração e as leva àquilo que é fonte e termo final, o Deus, o único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem nós somos feitos. Então, tudo vem do Pai, né? O único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem nós fomos feitos, para glória, né, de Deus, para glorificar a Deus, né? E aqui tem um texto, né, que está mais pequenininho, que nós vamos ler, para entender também, né, como diz ali, né, São Lucas menciona muitas vezes em seu evangelho a admiração e o louvor diante das maravilhas de Cristo. Chama atenção também para as ações do Espírito Santo, que são os Atos dos Apóstolos, a comunidade de Jerusalém, né, onde há tantas graças que acontecem, tantos milagres, né, como ali vai dizendo, o paralítico curado por Pedro e João, a multidão que com isso o glorifica, né? Os pagãos da Pisídia que alegres glorificam a palavra do Senhor. Recitai uns com os outros salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor em vossos corações, conforme Efésios 5:19. Como os escritos do Novo Testamento, as primeiras comunidades cristãs releem o livro dos Salmos, cantando nele o mistério de Cristo. Então, a importância, né, de nós irmos sempre aos Salmos, porque lá vários cânticos de louvor a Deus, né, por tudo aquilo que Ele faz, por tudo aquilo que Ele é. Salmodiai, né, salmodiai, tocai liras, harpas ao Senhor, né? A novidade do Espírito, elas compõem também hinos e cânticos a partir dos acontecimentos inauditos que Deus realizou em seu Filho, né? Como a encarnação, a morte vitoriosa da morte, a ressurreição, a ascensão à sua direita. Olha só, irmãos, quanto que nós temos que dar glória a Deus, né? Muitas vezes a gente fica sem palavras. Por quê? Porque a gente não se aprofunda
naquilo que a gente pode bendizer a Deus, glorificá-lo, né? Nosso louvor tem que ser muito mais expresso com palavras, né? Diante daquilo que o catecismo traz para nós, olha só, né? Por seu filho, pela encarnação, né? A vitória sobre a morte, a ressurreição, a ascensão. Quantas coisas, né, irmãos? É dessa maravilha de toda a economia da salvação que brota a doxologia, o louvor a Deus, né? Por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz também no meio de nós, para nós, né? A revelação daquilo que deve acontecer em breve, né? O Apocalipse é comunicada pelos cânticos da liturgia celeste, mas também pela intercessão das testemunhas, os mártires, né? Os profetas e os santos, todos os que foram degolados, olha só, irmãos, na terra, em testemunho de Jesus. Quanto louvor a Deus podemos dar, né, irmãos? A multidão imensa daqueles que, vindo da grande tribulação, nos precederam no reino, canta o louvor da glória daquele que está sentado no trono do Cordeiro. Em comunhão com eles, a igreja da terra canta também esses cânticos na fé e na provação, no pedido e na intercessão, na fé espera contra todas a esperança e dá graças ao Pai, Pai das luzes, do qual desde toda dádiva perfeita a fé é assim um puro louvor. E terminando ali esse texto, né? A Eucaristia contém e exprime toda forma de oração. É a oferta pura de todo o corpo de Cristo para a glória do seu nome, segundo as tradições do Oriente e do Ocidente. Ela é o sacrifício do louvor, a Eucaristia. Que bênção, né, irmãos? Olha só que conteúdo maravilhoso, né? Que nós lemos agora. Eu quero trazer um trechinho aqui do Catecismo, do Yucat, para nós também, né? Que diz assim: Deus não precisa de aplausos, mas nós precisamos exprimir espontaneamente a nossa alegria por Deus e o júbilo do nosso coração. Louvamos Deus porque Ele existe e é bom. Assim estamos já em harmonia com o louvor eterno dos anjos e dos santos do céu. Que maravilha, né, irmãos? Então, o nosso louvor aqui, a igreja militante que caminha, se une à igreja triunfante que está lá no céu. Bendito seja Deus, bendito seja Deus. E assim a gente encerra esse trecho, né, que falava das 5 orações da igreja, né? Depois a gente vai dando continuidade ao nosso estudo no próximo vídeo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nós possamos continuar o nosso caminho de edificação na fé, com esperança, dando graças a Deus e louvando a Deus em todos os momentos. Amém, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor, para sempre seja louvado.